Fala galera, continuando aqui a correção do vestibular da UEG de 2021/1 da Universidade Estadual de Goiás. Vamos dar uma olhada. E antes de a gente começar, galera, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí e ativa as notificações, ok? A gente já começou a correção, se você perdeu, dá uma olhada nos vídeos anteriores e a gente vai continuar aqui a partir da questão 17, que nos trouxe o seguinte. A potência P de um chuveiro elétrico é dada pela fórmula P igual a R vezes I ao quadrado, sendo R sua resistência elétrica e I a corrente elétrica que circula por ele. Sabendo-se que o consumo de energia elétrica E é diretamente proporcional à potência do aparelho, que é aquele P dado. A função que relaciona a energia consumida pelo chuveiro elétrico e a corrente elétrica que circula por ele é. Então ele quer saber como é que é essa função. Se ela é linear, quadrática, exponencial. Então vamos trabalhar com o que ele nos disse. Eu quero uma relação entre a energia elétrica e a corrente. Só que ele disse que a energia é diretamente proporcional à corrente, ou seja, quando a energia aumenta, a energia é diretamente proporcional à potência. Então, quando a energia aumenta, a potência também. Então, eu posso olhar entre a potência e a corrente, porque vai ser diretamente proporcional, vai seguir a mesma ideia. Pela fórmula que ele nos deu, a potência ela é dada pela resistência vezes a corrente elétrica. Então, isolando aqui, eu tenho que a potência dividido pela resistência é igual a corrente elétrica ao quadrado. Então tá. Só pela ideia de estar ao quadrado, pessoal, a gente já fica na ideia de trabalhar com a questão dela ser uma função quadrática. Mas se isso não ficou claro, e para a gente ver se ela é crescente ou decrescente, a dica é trabalhe com valores. Particularize a questão só para te ajudar na interpretação. Por exemplo aqui, para facilitar os cálculos, eu vou assumir a resistência fixa sendo 1. Eu não vou ficar oscilando. Agora eu vou oscilar a potência e ver quanto dá a corrente elétrica. Por exemplo, se eu pego a minha potência valendo 4, a resistência é 1, quanto será que é a corrente elétrica? 4 dividido por 1 é 4. Então, a corrente elétrica vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2. Ok. Vamos colocar um outro valor. Se eu coloco a minha potência agora valendo 16 dividido por 1, quanto será que é a corrente elétrica? 16 dividido por 1 é 16, então o meu I vai ser dado pela raiz quadrada de 16, que é 4. É claro que eu peguei aqui, de forma proposital, valores que teriam raízes quadradas exatas, para facilitar o nosso exemplo. Mas olha o que a gente tem aqui. Quando eu aumentei a minha potência, os resultados da corrente também aumentou. Ou seja, a minha função ela está aumentando, ela está crescendo, ela é crescente. Então eu já descarto os itens A e C, que são decrescentes. O que eu posso observar aqui para matar a nossa questão? Que esses valores que eu joguei entre a potência e a corrente elétrica, eles são sempre o valor ao quadrado. A corrente sendo 2, o quadrado disso é 4, que foi exatamente o valor que eu dei para a potência. A corrente elétrica sendo 4, o valor da potência foi 16, que é o valor do 4 ao quadrado. Então aqui a gente deduz que o item D de dei conta é o nosso gabarito. Ela é uma questão quadrática, uma função quadrática, aliás, e ela é crescente. Então, pura questão de interpretação. Para auxiliar na interpretação, é claro que a gente pode ter essas particularizações de valores, só para nos auxiliar na interpretação, beleza? Vamos mais, olha lá na questão 18. Ele nos trouxe o seguinte. Considere o polinômio p de x, que é aquele cara, sabendo-se que menos 1 é raiz dupla da equação p de x igual a 0. As outras raízes dessa equação são... Nós sabemos, pessoal, que a gente não tem fórmulas, ou até temos, mas não trabalhamos bastante com elas, para resolver polinômios de graus acima de 2. Uma das formas de diminuir graus que a gente estuda no ensino médio é o dispositivo prático de Briot e Ruffini, que são os dois matemáticos que levaram o nome desse método.
que ele diz o seguinte: a gente pega os coeficientes do polinômio dado. Então ali, se eu tenho x ao quadrado, o coeficiente dele é 1, menos 3x ao cubo, o coeficiente é menos 3, menos 3x quadrado, coeficiente menos 3, 7x, o coeficiente é 7, e 6, o coeficiente é o próprio 6. Quando eu pego ele e aplico em uma raiz, o meu último termo aqui obrigatoriamente tem que ser 0, quando eu utilizo ele com uma raiz, e o resultado eu vou diminuir 1 grau do meu polinômio. E a aplicação do dispositivo é o seguinte: eu pego o meu primeiro valor e repito, e agora para os próximos eu pego esse valor, multiplico com a minha raiz e somo com o meu próximo coeficiente. Então vamos visualizar isso daqui. 1 vezes menos 1 é menos 1, menos 1 menos 3, menos 4. E assim a gente vai fazendo para os próximos. Seguindo lá. Menos 4 vezes menos 1, mais 4, menos 3, 1 positivo. 1 vezes menos 1 mais 7 é 6. 6 menos 6, menos 6, aliás, mais 6, zerou. Que quando a gente aplica esse dispositivo com uma raiz do polinômio, obrigatoriamente meu último termo aqui tem que ser 0. E a gente tem como resultado aqui um polinômio de grau inferior, ele diminui 1 grau. Então, se ele era um polinômio de grau 4, esse aqui são os coeficientes de um polinômio de grau 3, que é 1x ao cubo menos 4x quadrado mais x menos 6. Só que de grau 3 ainda não é interessante para a gente resolver. Só que ele nos disse que esse menos 1 ele era uma raiz dupla, então eu posso aplicar novamente o meu dispositivo de Briot-Ruffin. E é isso que a gente vai fazer. Vamos aplicá-lo novamente. Então, mesma forma, repito o primeiro termo. 1 vezes menos 1, menos 1. Com menos 4, menos 5. Menos 5 vezes menos 1, 5 positivo. Mais 1, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Mais 6, 0. Que a gente sabe que o último termo sempre tem que ser 0. E aqui a gente tem um polinômio de grau 2 agora. Então, é 1x ao quadrado menos 5x mais 6. Para encontrar as raízes, eu vou igualar a 0 e eu tenho uma equação de segundo grau para resolver. Posso fazer por soma e produto ou delta e bhaskara, né? A fórmula quadrática, que geralmente é a opção que o pessoal mais usa e é como eu vou fazer aqui. Menos b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o valor de c, que é 6. Então, nosso delta é 25 menos 4 vezes 1, que é 4, 4 vezes 6, 24. O delta é 1. Então, nossas raízes vão ser dadas por menos o valor de b, que já tem o menos dele, mas vamos colocar aqui passo a passo. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o valor de a, que também é 1. Então, nosso x é menos com menos 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2. Para finalizar, então o meu x', x1, né, vamos fazer a parte positiva. 5 mais 1, que é 6, dividido por 2, 3. E o x2, x2 linhas, que é 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, que é 2. Então, 3 e 2 é o nosso gabarito, ou 2 e 3, né, na ordem que ele nos trouxe aqui. Então, nosso gabarito é a letra A. A de acertei. Matamos mais uma questão. Então, era só lembrar do dispositivo de Briot-Ruffin. Até agora, a nossa maior questão, que tinha um pouquinho mais de conta, né, pessoal? Mas nada demais. Uma questão ali de pura aplicação de Briot-Ruffin de forma direta. Vamos para a próxima? Olha lá, a questão 19. Né? Pulei ali para 20, mas agora a gente vai para 19. Que nos trouxe o seguinte. O aro do pneu de um carro consiste na medida do diâmetro interno do pneu, em polegadas. Sabendo-se que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, o comprimento da circunferência interna de um pneu de aro 14 em centímetros é igual a... Então ele quer o comprimento desse cara. Vamos lá. O que ele nos disse ali? Que eu tenho um pneu e o diâmetro interno dele, né, já que ele é aro 14, então o raio dele fica sendo 7. Ok.
Já que ele está trabalhando com o comprimento, a gente sabe que o comprimento é dado por 2 vezes π vezes o raio. Só que esse raio eu tenho que transformá-lo. E a gente sabe que a cada 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Então vamos fazer essa transformação, né? A gente vai ter ali que eu posso ou transformar antes ou fazer depois. Para facilitar, vamos fazer uma conta só. Então vai ser 2 vezes π vezes o raio. O raio é 2,54 vezes as 7 polegadas. Só para facilitar. Então, nosso comprimento é 2 vezes 7, 14 vezes 2,54 π. Que a gente faz uma única conta com o número decimal, né? Você recorre lá ao rascunho e faz essa continha. 2,54 vezes 14. Fazendo essa multiplicação, aqui a gente vai ter o nosso comprimento. E essa multiplicação, o comprimento, ele vai ser dado por 35,56 π centímetros. E esse gabarito nos leva como resultado a letra E. É de eu dei conta, eu matei mais uma questão, que era uma simples questão de transformação de unidades e lembrar o comprimento de uma circunferência, que é dado por 2πr. A gente trabalha isso há muito tempo, certo? E aqui a gente fecha mais uma rodada, galera. Lembrando que os próximos vídeos a gente vai fazer a correção total dessa prova. Aguardo vocês no nosso vídeo. No próximo vídeo aí. Tchau, tchau.